Boa tarde. Boa tarde, está com a gente. Vai lá, Rovai, começa você, já emenda aí. Vou começar pelo que está quente. Como é que tá essa aliança PT-PSB? No final de semana teve aí um certo estranhamento seu com o Freixo pelos veículos, porque o Freixo teria soltado aí uma declaração de apoio ao Haddad. Como é que está a filiação do Alckmin ao PSB? Queria que você trouxesse aqui, já pautasse a mídia inteira a partir da Fórum, Siqueira. Fique à vontade. Então, veja, essa questão da declaração de Freixo, que eu acho que é uma declaração muito infeliz, ela pegou muito mal aqui no PSB, não só no PSB de São Paulo, mas no PSB nacional, porque, veja bem, nós temos uma candidatura, nós estamos num processo de discussão. Não sabemos ainda qual será o resultado. O que nós não podemos é admitir que alguém do PSB use os argumentos do PT em favor do seu candidato, porque isso o PT já faz muito bem e está na dele fazer. Agora, que alguém do PSB use essa argumentação não é uma coisa aceitável, né? Mas é isso que acontece, foi isso que aconteceu, nada mais que isso. Agora, mas que não deixa de ser grave, que eu fui, inclusive, pressionado a me posicionar, e por isso eu fiz, porque dentro do PSB me cobraram como é que alguém filiado ao PT, que quer ser candidato pelo PSB ao governo do Rio de Janeiro, dá declaração em outro estado, que não é o estado dele, sobre essa candidatura. Então, foi isso que aconteceu, não foi nem mais nem menos. E o Alckmin? Uma enquadrada, né? Foi uma enquadrada, né? Bom, foi uma demonstração da insatisfação que há hoje em função dessa declaração. Não foi isso. É isto que aconteceu, né? Ora, eu acho que não foi uma boa, né? Não foi. Aliás, o que me impressiona é que é algo completamente desnecessário, né? Porque, afinal de contas, o PSB não vai decidir se terá candidato próprio ou não em São Paulo em função dessa declaração. Vai decidir em função de que o candidato, de fato, e ele me disse que quer ser candidato e será. O Márcio só não será candidato a governador de São Paulo se não desejar. Se desejar, será candidato. O PT tem seu candidato e lança seu candidato também, não há problema nenhum. Mas numa federação isso seria um problema, né? Sim, presidente? Mas a federação, isso ajuda a que a federação também não ocorra, né? Quer dizer, não é esse o motivo. A discussão sobre apoios do PT aos candidatos do PSB e vice-versa não tem a ver com a federação exatamente, porque a federação é um instituto novo, um instituto pouco conhecido, um instituto complexo, e dos partidos que estão se propondo a fazer a federação, é o único partido que pode ter conflitos de interesse, sobretudo no âmbito eleitoral, é o PSB e PT, porque, como já aconteceu em várias oportunidades, eu cito, por exemplo, em 2010, nós enfrentamos candidaturas do PT em Recife e ganhamos, enfrentamos em Fortaleza, ganhamos, enfrentamos em Campinas, enfrentamos em Cuiabá, em várias grandes cidades. Isso pode acontecer. Agora, se amanhã houver, mais na eleição mais recente, enfrentamos em várias cidades, como foi o caso de Recife, com uma eleição muito disputadíssima, embora a gente tenha ganho, o PSB ganhou por cerca de 100 mil votos, e se amanhã houver esse conflito, se você está numa federação, você tem que ter um mecanismo que possa dirimir isso, e não pode ser apenas o PT que decida sobre isso. Então, tem o problema das reeleições, por exemplo. Nós temos uma quantidade de prefeitos maior do que o PT, por exemplo, uma quantidade de vereadores. Quem vai decidir essas candidaturas? Vai ficar as perguntas, né, que se faz, que eu fiz, inclusive, ao PT e os demais partidos, o PV e o PCdoB. Quem vai ficar garantido que onde o PSB, nas suas mais de 200 e tantos prefeitos que forem à reeleição, está garantida a reeleição, ou amanhã vai surgir um candidato do PT disputando com o PSB e, no final das contas, vai ser o PT que vai decidir? Ou seja, há uma série de interrogações que ainda não estão respondidas e que é essa discussão que está se processando a semana passada, e hoje à noite haverá uma segunda rodada com todos os partidos, PT, PCdoB e PV, aqui hoje será virtual, a semana passada foi aqui na sede nacional do PSB. Essas interrogações elas precisam ser respondidas sob pena da federação poder não acontecer. Além de tudo isso, outro
elemento altamente que cria dificuldades para celebrar essa federação é o tempo, porque, na verdade, o Congresso Nacional decidiu que seria a data das convenções, ou seja, até agosto, início de agosto, você poderia celebrar essas coligações. E aí você teria um tempo muito grande para aprofundar essa discussão, tentar dirimir conflitos ou evitar, ou se prevenir para futuros conflitos. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral, como é de hábito, resolveu legislar contra a legislação criada pelo Congresso Nacional, que fixou agosto, e aqui ele fixou março. Março é amanhã. Para que no dia 1º de março a celebração já tenha feito, nós temos que decidir tudo agora, dentro de uma semana, sob pena de não existir federação. Por isso mesmo... Muito difícil, né? Como acordo, muito difícil isso aí. Fazer um pedido ao tribunal que respeite a decisão do Congresso Nacional, que é uma lei, e que ele não pode mudar a lei. Mas vamos ver a reação do tribunal. Não sou muito otimista, porque já conheço muito bem o tribunal. Ele sempre resolveu, e o Congresso Nacional, lamentavelmente, não reage à altura na defesa da sua prerrogativa de legislar. É muito difícil a federação, né? É incerto, né? Não se sabe. Poderá haver, nós temos abertura para discutir, estamos discutindo, mas ainda há uma série de interrogações que não estão respondidas para sabermos, senão, depois que houver isso, eu sempre disse, nunca iludi, olha, nós vamos fazer a discussão, nós temos abertos a essa discussão, mas nós do PSB não temos decisão nenhuma de que essa federação possa acontecer ou não. Pode ou não pode, depende das regras que vão disciplinar sua existência e seu funcionamento. Siqueira, o pessoal tá perguntando aqui, né? Inclusive falando para a gente trazer o Alckmin aqui no programa também. Mas eu queria ouvir de já ti... Foi convidado, já foi convidado, né? Qual que é o principal empecilho ainda do Alckmin não se filiar ao PSB e se acabar essa novela, né, que a gente tem visto aí? Existe negociação de outros partidos? Depende do partido ou depende mais do Alckmin? Como é que está isso? Não, veja, depende exclusivamente dele. Surgiu essa ideia, que aliás foi o Márcio França que deu para o presidente Lula, de colocá-lo como vice. O PT tratou disso, ao invés de procurar o PSB para tratar, também tratou lá por cima e tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o Alckmin me procurou, querendo conversar. Eu ia para São Paulo, ele foi lá no hotel onde eu estava no dia 13 de dezembro. Tivemos uma longa e boa conversa lá no hotel e disse a ele que ele aqui no PSB só tem amigos, muito embora todos nós e o Brasil inteiro saibam que ele não é socialista, mas nas circunstâncias do momento que nós vivemos, eu acho que é admissível trazê-lo para que ele possa, digamos, ajudar esse alargamento do espectro político e ideológico da chapa de Lula, se esse é o desejo do ex-presidente Lula e atual candidato à presidência. De modo que o convite foi feito, ele foi muito receptivo, mas aqui já se passaram, daqui um pouco, completa 2 meses, e ele nunca deu resposta. Mas o PSB fez a parte, o que lhe compete fazer. Fez o convite, não fica forçando a barra, porque nunca forçamos a barra nem para ele, nem para ninguém ingressar, ingressa no PSB quem quer ingressar, e se ele ingressar e for convidado a ser vice, será. O que eu queria perguntar é sobre esse foco, né, que o Lula está dando da eleição no primeiro turno, né, de conseguir, como se fala, liquidar a fatura no primeiro turno, e para isso ele está construindo essa aliança que envolve, inclusive, o ex-governador Alckmin. Na opinião do senhor, o que pode facilitar e dificultar essa possível vitória do primeiro turno? Eu penso, diferentemente de muitas pessoas, que essa eleição não será tão simples e tão fácil quanto aparentemente está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento e vamos fazer uma disputa que não é disputa convencional, porque nós não estamos vivendo, nós estamos num retrocesso muito grande, vamos ao enfrentamento de alguém que está com uma base no extremismo, de extrema-direita, e que é capaz de criar toda sorte de dificuldades, até violência física pode acontecer nessa eleição, até questionamentos como aconteceu nos Estados Unidos, que é um país de uma democracia muito mais sólida, né? Todos viram que de fato aconteceu. Até a invasão do parlamento, do Capitólio, ocorreu após o resultado. E não se aceitou o resultado. Eu não acho que vai ser diferente no Brasil.
eu acho que os problemas vão ser muito mais graves e durante a campanha, não é só durante a apuração e o resultado da eleição, não. Então, o que me parece que seria, o que é razoável, é que o PT trabalhe para largar o espectro político dessa chapa. Porque, a bem da verdade, a rigor, até esse exato momento, nem mesmo a esquerda completamente unida, porque até agora nenhum partido de esquerda ainda declarou apoio a Lula, embora seja essa a perspectiva, inclusive, do PSB. Mas isso, em algum momento, que se falou em Ciro e tudo mais, mas nós somos discutindo, quebrando todas as resistências, e hoje está. Então, eu acho que e aí seria importante, por isso é importante a eleição e a vitória no primeiro turno, porque fica inquestionável, né? Exato. 50%, e aí você tem o eleitor que se conseguir mais de 50%, pode ir às ruas e mobilizar o eleitorado para garantir a vitória, garantir o resultado das eleições, porque desde o início todos sabemos que há o questionamento sobre o processo eleitoral, a apuração, o voto eletrônico, tudo isso que eu, pessoalmente, sempre defendi a ideia da impressão do voto, porque esse questionamento tiraria um discurso do Bolsonaro. Assim como ocorre no mundo inteiro, o voto é impresso. Então, se nós queremos tirar um discurso dele, era fazer isso, mas entendeu-se de outra forma, e a maioria aprovou que não tem que imprimir o voto, então é isso que nós vamos enfrentar. Mas os questionamentos vão estar muito grandes e a confusão. Ninguém pode esperar uma eleição calma, ninguém pode esperar uma eleição como se estivesse disputando com Fernando Henrique, com Zé Serra, com Geraldo Alckmin. Vai estar disputando com alguém insensato, despreparado e de extrema-direita, e com grupos de extrema-direita que estão sendo armados, porque a quantidade de armas, ontem mesmo se publicou isso, a quantidade de armas que foram vencidas nesse momento. A utilização de polícias, enfim, é um clima que nós não temos precedente de uma eleição dessa natureza. Porque no Brasil a extrema-direita sempre existiu, nós lembramos do partido de Plínio Salgado, que sempre teve enfrentamento muito sério, mas eles eram uma minoria. Hoje ela é a presidência da República, com todos os instrumentos que lhe competem, com o serviço de informação à sua disposição, com uma manipulação de mídia fantástica. Então, não podemos esperar tempo bom, lamentavelmente. Por isso que alargar os horizontes do ponto do espectro político-ideológico é muito importante. Nesta eleição, a disputa não é esquerda e direita. Nessa eleição, a disputa é entre autoritarismo e democracia. Então, juntar para além da esquerda e não ficar só na esquerda, que ainda sequer está completamente unida, está ainda em processo de discussão, é o desafio que cabe àquele que reúne hoje as melhores condições para governar, para ganhar a eleição e vencer o Bolsonaro. O presidente, além de São Paulo, quer dizer, tem um imbróglio São Paulo aqui, Márcio França e Haddad, quais são os outros lugares que vai ser preciso resolver para essa aliança com o PT ser fechada? Né? Ou se não tiver federação, dá para caminhar, mesmo com cada um saindo dos seus candidatos? A federação e o nosso apoio a Lula e o apoio a candidatos do PT e do PT ao PSB, ele independe de federação. Federação é uma possibilidade muito difícil, mas que está sendo examinada, mas isso depende. Você me pergunta, nós apresentamos ao PT, desde o início das conversas que foram abertas aqui entre a direção do PT e do PSB, 5 demandas. Apoio em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Até hoje, não foi decidida uma única dessas demandas. Em contrapartida, o PT quer nosso apoio na Bahia, em Sergipe, no Rio Grande do Norte e no Piauí. E nós já decidimos e anunciamos com todas as letras, porque não vamos ficar esperando por pesquisa, porque se fosse fazer pesquisa na Bahia, nós ficaríamos assim, eminente, mas não cogitamos isso, né? Cogitamos apoiar o Jacques Wagner. Queremos apoiar, já está dito que vai apoiar. Enquanto nós decidimos esses 4 apoios, o PT não deu não declarou, ainda não decidiu apoiar em nenhum dos 5 estados que nós elencamos, nenhum. Então, é muito difícil você, e eu sou muito cobrado internamente, que as demandas do PSB, ou seja, há uma tendência de que o PT, além de querer disputar a presidência da República, é disputar com seu principal aliado à esquerda os governos estaduais. E me parece que isso também não é razoável.
não é razoável, porque nesses estados nós teremos candidatos, incluindo São Paulo. Nós não vamos abrir mão da candidatura de São Paulo. Mas agora, parece que Pernambuco, a candidatura do Humberto Costa é só para fazer farofa ali, né? Já vai apoiar. Mas para que essa farofa? Para que essa farofa? Para que essa farofa, ao invés de criar facilidade de quem já está apoiando em 4 estados, poder apoiar em Pernambuco, que é o mais óbvio, né? Rio de Janeiro, para mim, está claro também, vai apoiar o Freixo. Sim, no Rio de Janeiro, com essa declaração do Freixo, que me pergunta... É que o senhor está achando que o candidato do PSD é do PT. O senhor está achando que o Freixo é mais petista do que socialista, né? Por isso que eu fui obrigado a dar essa declaração, que é uma declaração que dura também, porque, afinal de contas, aqui me cobram isso, né? Vamos apoiar quando eu digo, não, mas está apoiando no Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro o candidato é nosso ou é deles? Não é? Esse é que me pergunta. Aqui, ou seja, estão achando que o Freixo é mais petista do que PSDista, né? Ele podia ter evitado essa declaração desastrosa. Né? Certo. Ô Siqueira. Lê uns comentários aí, Plínio. Tem muita gente elogiando a gente ter trazido o Carlos Siqueira. Aliás, ele está convidado para vir sempre, né? Pelo menos uma vez por mês, tentar trazer o Carlos Siqueira para a gente arredondando a bola, porque tem muita fofoca. Aí você traz aqui e a gente vai... Né, fala no olho, né, Rovai? Esclarecendo o que se passa. O problema da eleição também, é importante e até agora não se fez, é discutir um programa para o candidato. Um programa que esteja de acordo com os desafios que o país está inventando. Nós estamos num país que fez a reforma trabalhista prometendo 4 milhões de empregos e criou 4 milhões de desempregados, a mais do que já existia dos 11 que foi deixado no governo passado. Nós tivemos uma reforma da Previdência que parecia que era a solução de todos os problemas da economia brasileira, que ia ter grandes investimentos, ia ter volta do crescimento econômico. Foi a reforma mais gravosa que se fez para as classes populares e para quem ganha entre 1 e 5 salários mínimos, e, no entanto, nada disso há. O que há hoje é uma falta de um descontrole da inflação, um desemprego altíssimo e uma economia de crescimento absoluto, quase crescimento nenhum. Então, as promessas que foram feitas pelos liberais, que, diga-se de passagem, não é só o Bolsonaro, não, porque o PSDB, o PMDB, o PSD, todos os partidos que são esses partidos, são base de Bolsonaro. Essa reforma política, por isso mesmo, é que a candidatura de centro não vai crescer, porque há um candidato, a principal ativa de um candidato é ter discurso. Qual é o discurso que pode ter um candidato como João Dória, cujo partido aprovou todas as medidas econômicas propostas por Bolsonaro? Ou qualquer outro de qualquer desses partidos que se intitulam de centro, na verdade, são centro-direita. Não é? Eles têm uma única diferença do Bolsonaro, é que do ponto de vista formal, da democracia formal, eles têm um comportamento diferente, mas do ponto de vista econômico, eles são rigorosamente iguais, não há diferença nenhuma. Então, esse é o verdadeiro motivo de não ter do fracasso dessa chamada articulação de centro, que além de estar muito dividida, mas ela pode se unir. Ela se une, mas não tem discurso, porque o que ela vai prometer, do ponto de vista econômico, é o que já está acontecendo, que é desastroso para o nosso país. Precarizaram o trabalho para criar milhões de empregos. Mentira, precarizaram o trabalho para ter mais lucro, porque o desemprego continua. Todos nós sabemos, não precisa ser economista para saber, que o que cria emprego é investimento público pesado, é investimento privado, é segurança jurídica para que os investidores dão, mas isso é que cria investimento, tratar da infraestrutura, tratar de melhorar a educação, a saúde, a segurança pública. Nada disso está acontecendo, nada obstante o que nós estamos vendo num sistema político profundamente desgastado, um sistema político carcomido, é que o Congresso, ao invés de melhorar a sua imagem, ele criou orçamento secreto, ou seja, as campanhas hoje, vamos convir, as campanhas do Centrão estão sendo financiadas por esse orçamento secreto. Em cada prefeitura que se vai, que dá 4, 5 milhões a um prefeito, o candidato a deputado do Centrão já garante a sua eleição. Então, estão criticando o fundo eleitoral, que é um fundo importantíssimo, porque evita a submissão ao poder econômico, o financiamento do sistema financeiro e econômico e empresarial, que custa 4 bilhões e pouco, vai custar 4 bilhões e pouco,
No entanto, não veio que foram colocar 16 bilhões de reais nesse orçamento secreto na mão de um relator, uma única pessoa, que distribui a base do governo, sobretudo ao Centrão, esse mundo de recursos que serve para financiar as campanhas. E depois ainda terão a fatia, o seu quinhão do fundo eleitoral para complementar as suas despesas. Olha só, tem uma pergunta aqui da Ana Monteiro que caminha nesse sentido do programa, presidente, que ela diz o seguinte: presidente, e como é o discurso do PSB no Rio Grande do Sul? Não vejo diferença entre Beto Albuquerque e Leite. O Beto Albuquerque é uma pessoa mais de um programa liberal, não é, presidente? Eu queria até pegar o gancho, Rovai, porque assim, eu queria até entender, o pessoal está falando aqui muito da questão do Alckmin demorar para ir para o PSB, porque ele não é obrigado a filiar, e o pessoal falando, ele é um liberal. Como é que fica essa aliança, né, Siqueira? Porque existe muita divergência, inclusive, com o próprio Geraldo Alckmin, por exemplo, nessa questão econômica. Como é que fica essa ampla aliança para enfrentar o autoritarismo? Né? Se tem questões, como o Rovai colocou lá no Rio Grande do Sul, que existe muita similaridade entre o Hollenberg e o Leite, né? Hollenberg? Não, Albuquerque. Albuquerque, isso. Veja, essa pergunta, Renato. Beto Albuquerque, Hollenberg é Brasília. Essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, veja só, o PT, inclusive o próprio presidente Lula, nos cobrou isso na segunda reunião que teve com ele lá em São Paulo, logo no dia seguinte, aquele jantar da prerrogativa, criticando o PSB por participar do governo do Leite. Mas o PT não tem, assim, uma moral muito alta para cobrar isso, porque o PT já apoiou o governo de Jader Barbalho, fez campanha para Jader Barbalho lá, o próprio presidente Lula, fez campanha para Rosiana Sarney contra um candidato de esquerda que existia do PDT. Flávio Dino. Contra Flávio Dino, apoiou o Rosiana Sarney. Pois você veja, e eu posso contar inúmeras situações em que o PT não só apoiou, como participou desses governos. Né? Então, que moral tem para cobrar do PSB a participação no governo do PSDB? Eu concordo que o governo do Leite, e o Leite é um liberal como qualquer um desses, como Dória, como outro, e que ele não teria diferença nenhuma se fosse presidente das políticas que estão atual. Não deixa de ser uma contradição que eu não gosto. Para ser franco, eu não gosto que o PSB esteja lá. Agora, o PT não tem como cobrar isso, porque o PT participou do governo muito pior do que o do Leite, né? Da Rosiana Sarney, do Jader Barbalho e muitos outros, não só foram esses não. Mas esses foram assim, que são, de certa maneira, emblemáticos, né? Uma oligarquia como a oligarquia Sarney, tendo um candidato excelente como é o governador Dino, e você apoia o PT. Então, isso é muito mais contraditório. É verdade que a vida é feita de contradições e a política também. E no caso do PSB, porque Beto Albuquerque não tem nada de liberal. A gente tem que julgar as pessoas pelo comportamento delas. Beto Albuquerque foi parlamentar, e inclusive durante os 8 anos do presidente Lula, foi vice-líder do governo, sempre defendeu todas as políticas que o PT implementou, e eu criticava ele, eu dizia, Roberto, você é mais defensor das políticas do PT do que o próprio PT lá no parlamento. E era apenas o vice-líder. Ele nunca defendeu política econômica liberal. Ele teve a sua vida inteira, que foi parlamentar por 4 mandatos, completamente voltado para os interesses populares. Então, essa coisa do Beto Albuquerque ser liberal é uma falácia, porque não corresponde com a história da atuação política dele como parlamentar, e um parlamentar brilhante que foi. Eu queria perguntar aqui, fazer um advogado do diabo. Por outro lado, o PT e o PCdoB votaram em peso contra a reforma trabalhista, ao contrário do PSB, né, que muita gente votou a favor. O senhor é a favor de como defende o Lula e até o Ciro, né, andou defendendo também, de desfazer a reforma trabalhista? É primeiro um bom esclarecimento. Olha, teve alguns deputados do PSB que ousaram, porque nós fechamos questão contra a reforma trabalhista. Certo. E alguns deputados ousaram votar favorável. Eles foram suspensos da sua atividade parlamentar por 1 ano. Por 1 ano. Nós suspendemos que eles ficaram sem direito a voto no parlamento durante 1 ano por ter votado. Então, você não pode acusar o partido que tomou uma decisão tão rigorosa, e alguns eu estou convidando para que saiam. Porque quando foi a reforma lá, aliás, na do Temer, o que aconteceu? Os que votaram na reforma trabalhista, nós expulsamos, há 6 meses das eleições, nós expulsamos 13 deputados.
13 deputados. Fui muito questionado, inclusive, internamente, como era que eu ia substituir 13 deputados no ano eleitoral. Ele só tem uma saída, são as eleições. Fomos às eleições e recuperamos a nossa bancada. Desses 13 que nós expulsamos do PSB, apenas 2 se reelegeram. Se eles tivessem ficado aqui, tinha sido um desastre para o PSB o resultado das eleições de 2018. De modo que nós não temos esse problema. Uma coisa é um comportamento individual, um comportamento inadequado, punido e muitas vezes até com expulsão. Então, essa responsabilidade, nós não podemos ser cobrados dela. Tem que cobrar aquelas pessoas que muitas delas já estão fora do PSB e tem outros que eu estou incentivando a sair antes que a gente tenha que expulsar também. Sim, mas aí vocês vão prometer desfazer a reforma trabalhista, como estão fazendo? Eu acho que é bastante razoável isso e necessário, né? Afinal de contas, como eu disse, foi feita a precarização do trabalho nessa reforma com a promessa de criar emprego e ele criou mais 4 milhões de desempregados. Por que o que cria emprego, como eu já disse e repito, é bom que se faz, não precisa ser economista para saber, é investimento. O investimento no país como o Brasil ele tem que ser privado e tem que ser público. E tem que criar as condições econômicas, as condições favoráveis ao investimento do capital. Porque não é incompatível você ter a dignidade do trabalho e, ao mesmo tempo, você ter o desenvolvimento e o crescimento econômico. Muito pelo contrário, isso já aconteceu. No próprio governo do presidente Lula, nós tivemos pleno emprego. E a legislação trabalhista era anterior, não era essa reformada. Então, é uma prova de que a precarização do trabalho só tem um resultado, é aumentar o lucro do empresário que é o beneficiário, e diminuir, como está diminuindo com esse tipo de precarização do trabalho, como está diminuindo a renda do trabalhador. Então, é preciso que um partido socialista, um partido de natureza, de cunho socialista, jamais poderia concordar com coisa dessa natureza. Siqueira, eu vou pegar aqui... A pergunta sua que não foi respondida sobre o Alckmin, né? Então, eu vou só colocar aqui, ó, que tem um comentário do Zezito de Oliveira aqui, que ele mandou um superchat para a gente, mas aqui observe, cobra o eleitor. Pesquisei no site do Congresso em Foco sobre o posicionamento do PSB nas votações do Congresso. Fiquei assustado. Daí, em relação... acho que é até o gancho dessa pergunta do Alckmin mesmo. Né? Qual vai ser o conteúdo programático dessa aliança? Né? Se existem essas divergências, principalmente na questão da política econômica. Claro. Veja só, nós queremos muito participar, já avisei a presidente Gleisi, nós queremos muito participar do debate sobre a questão programática, porque uma eleição não pode se resumir ao voto ou ao apoio do interesse do partido. A eleição e os partidos existem em função dos eleitores. Quem está perguntando tem toda a razão. Nós estamos num processo de autorreforma aqui no PSB que já dura 2 anos e culminará com a realização do Congresso Nacional Constituinte da Autorreforma, que ocorrerá aqui no PSB, aqui em Brasília, no final de abril próximo. Neste programa que nós elaboramos, que esse novo programa do PSB, ele se confunde com um programa para o Brasil. É uma visão de Programa Nacional de Desenvolvimento, que tem acentuado o aspecto social, mas não esquece a questão econômica. E, nesse ponto, o Brasil tem muita coisa para rever essa política. Você começa pela questão da política industrial. No nosso país, como todos sabem, o serviço cresce, mas cresce criando emprego precário e barato, e a indústria cai. Quando o país tem todas as condições para oferecer uma oportunidade, para criar as condições, tem todas as condições políticas, se há um governo comprometido com isso, para revitalizar a indústria, mas não a velha indústria, porque estamos no outro mundo, estamos no mundo da tecnologia. O país não entrou na 4ª Revolução Industrial, nessa altura dos acontecimentos, mas ainda pode entrar, sobretudo, naquilo que lhe é peculiar e é um nicho importante. Por exemplo, no nosso programa, nós propomos a questão da Amazônia 4.0, onde você pode estudar com profundidade a biotecnologia, a biodiversidade brasileira e transformá-la em empreendimento econômico, que só o Brasil pode fazer isso pela natureza pela riqueza que existe nessa região, que precisa... A independência, a soberania sobre a Amazônia, ela só vai se dar se o Brasil disser o que quer da Amazônia, que até hoje não disse. Nós queremos fazer um programa de inteligência, porque ali não tem uma indústria de fitoterápicos com a riqueza da biodiversidade, de cosméticos e muitos outros produtos.
Porque o Brasil deixa que faça o que fizeram com o açaí, que levaram e patentearam lá nos Estados Unidos e hoje produz e gera milhões de empregos e gera bilhões para os empreendedores que fizeram no açaí. Mas a Venezuela tem uma imensa quantidade. Agora é preciso transformar as universidades e levar para as universidades da região institutos de pesquisa altamente sofisticados. É preciso ter a clareza que pode terminar sem derrubar uma única árvore, você conhecendo a riqueza da biodiversidade da Amazônia, estudando biotecnologia, transformar isso em empreendimento econômico nacional e internacional. Não há nenhum problema nem xenofobia com capital internacional. A China faz isso com muita propriedade, mas ela faz sabendo o que é que ela não é vir para investir em qualquer coisa, naquilo que o país tem projeto. Isso nós defendemos que a indústria seja por esse meio. E outro problema que tem no Brasil, que é gravíssimo, observe o que acontece na área de petróleo, depois de tantos anos que você criou a Petrobras, é que pegamos nosso petróleo, exportamos ele cru, a preço barato, e temos que importar todo o petróleo, toda a gasolina refinada. E aí o custo está aí, para todo mundo ver a gasolina chegando a R$8, né, que é outro desastre, e o impacto imenso, e aí daí se explica também a inflação com essa política de preço da Petrobras. Aí você tem toda uma indústria, uma agroindústria, uma agricultura altamente sofisticada que exporta sem beneficiar os seus produtos. Por que nós não poderíamos industrializar pelo menos uma boa parte desses produtos que são exportados a granel? Por que nós temos que fazer isso? Porque o país, com essa política econômica que nós temos, que não é de hoje, porque esses erros também vêm de lá atrás, não é apenas do coisa. Ele poderia simplesmente agregar valor aos seus produtos agrícolas e ele criaria milhões de empregos. É uma das formas de criar emprego em massa. É você transformar os produtos, agregar e importar. Ainda hoje importamos café e depois importamos café da Itália, que não tem um pé de café, porque lá eles fazem o beneficiamento do café. Então, nos tornamos o país mais conveniente do mundo, porque exportamos todos os grãos, todos os produtos agrícolas que o mundo desenvolvido precisa, e temos que importar todos os produtos tecnológicos que eles fabricam. Então, essa relação precisa mudar, precisa equilibrar, não pode continuar como está. Essa questão da indústria tem que ser pensada, a meu ver, nesses termos. Então, e aí não se pode pensar uma política econômica como se ela fosse apartada das questões sociais. Só se pode ter bons programas sociais, só se pode ter uma educação de qualidade e uma saúde de qualidade, com esse sistema fantástico que é o Sistema Único de Saúde, se houver recursos para financiá-las. E financiá-las você tem que criar prosperidade. Prosperidade por quê? Com a política econômica adequada e que atenda a essas imensas potencialidades que tem o nosso país, que são potencialidades que poucos países no mundo têm. Ô Siqueira, tem uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo bastante aqui, que é em relação à posição da Tabata Amaral, né? Que ela teria dito, eu estava pesquisando, o pessoal está falando que ela disse que ninguém pode obrigar a votá-la no Lula. Na verdade, o que ela disse foi que ela não votaria no primeiro turno, ela votaria no segundo turno contra o Bolsonaro, né? Qual que é a sua posição, a posição do PSB em relação a isso? Não é complicado de começar uma aliança com essas rebeldias internas? Dissidências. Dissidências, rebeldias. Eu tenho a impressão que essa coisa... A Tabata é uma menina jovem, inteligente, muito eficiente. Ela entrou no PSB e ela sabe que partido entrou, não é? Então, eu acho que é uma questão de convencimento. Eu sou muito otimista, porque tenho me relacionado com ela, gosto muito dela, e eu sou muito otimista no fato de que o processo de convencimento, sobretudo para pessoas jovens como ela, e com uma potencialidade grande para o futuro, ela pode ser convencida do contrário, né? O clima e o que nós do PSB estamos propondo, e eu espero que o PT entenda isso, não fique apenas querendo disputar com o nosso governo estadual, mas entenda que nós estamos propondo uma aliança muito mais ampla, uma aliança que agrega. Você diz assim, você postou a questão do Alckmin. Veja só, é preciso ter em mente que há uma prioridade número 1 hoje no Brasil, que é recuperar a plenitude democrática. Ou bem, nós voltamos a ter um governo que defenda a democracia, mas não apenas precisa defender a democracia,
ele precisa reconhecer, e nós do PSB reconhecemos na nossa autorreforma, aqui que vai ao nosso Congresso, que o sistema político brasileiro é um sistema falido. Bolsonaro não é resultado de algum milagre, nem algum fenômeno, não. Bolsonaro é resultado do ponto a que chegou a necrose do sistema político brasileiro, que o deputado mais reacionário, mais incompetente, mais despreparado da Câmara dos Deputados entra no auxílio de aluguel, que tinha eleito 2 deputados na eleição de 14, e sem tempo de televisões, sem recurso financeiro, e ganha a eleição presidencial. Não só do Haddad, ganhou do PT, ganhou do PSDB, ganhou do Ciro Gomes, ganhou da Marina Silva, ou seja, todos melhores do que ele. Então, alguma coisa muito errada tem nesse sistema político, que, ao contrário de fazer uma reforma política profunda, que é a grande crítica que eu faço ao presidente Lula. Eu acho que a primeira tarefa, com o capital político que ele tinha em 2003, era fazer uma reforma política profunda. E, ao invés de fazer isso, escolheu o PMDB, que todos conhecemos, como principal parceiro na sua relação com o Congresso Nacional, e levou a se aprofundar ainda mais a deterioração do sistema político brasileiro, ao ponto de eleger um Bolsonaro. Bolsonaro não é fruto do acaso. Bolsonaro é fruto desse sistema. Então, é preciso ter consciência que precisa recuperar a democracia para fazer um sistema político funcional, com poucos partidos, com partidos mais identificáveis politicamente, ideologicamente. Não é simplesmente ganhar a eleição, porque, diferentemente de 2003, que o Lula tinha um capital político que ninguém nunca teve, nem Getúlio Vargas, ele provavelmente terá esse capital nessa eleição. E o Lula substituiu um democrata, um homem que, apesar das divergências que todos nós de esquerda temos com ele, fez uma transição invejável, altamente civilizada, e entregou o país em condições boas, e o panorama internacional era extremamente e foi favorável. E o Lula soube aproveitar essa parte, mas a parte política da reforma política, Lula nunca usou seu capital político para fazê-la, que era a reforma número 1, e continua sendo a número 1, se nós recuperarmos, esperamos e faremos o esforço possível para recuperar a democracia, nessa eleição. Não é apenas ganhar a eleição, mas por isso que precisa de um programa que coloca como tarefa fundamental a mudança do sistema político. O sistema político, além de ser disfuncional, além de ter um excesso de partidos políticos, ele também se corrompeu. Nós temos que admitir isso. Todo mundo, inclusive o PSB, que faz parte desse sistema, deve uma desculpa e uma autocrítica à sociedade brasileira. Porque não podemos fazer uma grande reforma se nós acharmos que tudo está funcionando bem. Porque a população não acha isso. Por isso, penso que nós continuamos, se não tivermos a capacidade de ampliar os horizontes nessa eleição, incluindo ou ao menos uma parte do centro político, nada obstante nossa contradição com a política econômica que eles defendem e que defenderam, mas uma tarefa número 1, não haverá progresso, não haverá mudanças substanciais se não houver o retorno da democracia. Aí daí, recuperando, é outra luta que alguns nos acompanham até um ponto em que isso possa acontecer, mas certamente vão discordar de todos nós de esquerda no futuro. E é natural que discorde, porque eles têm uma visão diferente do plano econômico, que tem repercussão às políticas liberais, que não é novidade para ninguém. As políticas liberais, tal como elas são no Brasil, aplicadas, estão sendo, elas não só iludem, eu acho que quem quer ser iludido, porque os resultados delas sempre foram esses, nunca foram diferentes, e o liberalismo de hoje é o mesmo de ontem, de anteontem, de todos os tempos. Lembra do Collor, que foi que deu. Lembra do Menem na Argentina, que foi que deu. O Menem na Argentina fez reforma trabalhista por decreto. No final, foi um desastre político para a Argentina e a indústria foi sucateada. Hoje é um país que já foi um país rico, um país desenvolvido, um país com uma tremenda dificuldade no seu campo social, e era um país que você não via favela, não via pobreza, miséria na rua, e hoje é um país como qualquer outro país latino-americano, do ponto de vista social. Estamos chegando ao final aqui da entrevista, eu queria falar 2 coisas aqui, né? Uma é que preciso fazer justiça ao Carlos Siqueira no que diz respeito a de estar colocando o PSB num caminho mais à esquerda desde que assumiu a sua presidência. Quem está falando sou eu, não é ele, sou eu, como observador e analista político. O PSB tinha Heráclito Fortes, né? O PSB chegou Foi um dos 13 que nós colocamos para fora. Pois é, né? Tinha pessoas ali quase de extrema direita, eu diria. E essas pessoas vêm saindo e trouxeram. Tereza Cristina,
Tereza Cristina. Eu tive que trabalhar fortemente, porque lembra que o Temer foi na casa da Tereza Cristina, já presidente, tomar um café, e saiu dizendo que a Tereza Cristina continuava líder. Eu disse, se eu não conseguir derrubar a Tereza Cristina em 24 horas, eu vou renunciar à presidência. E derrubamos ela em 24 horas. Aí ela decidiu, veio aqui, pode sair. E aqui, sem bajulá-lo, é que você é uma pessoa mais discreta, atua nos bastidores, não faz muito... Então, às vezes, as pessoas não percebem o quanto mudou o partido na sua gestão. Eu sou ainda precisa mudar muito mais. Ainda não completamos a obra. Precisamos, por isso que eu me disponho, se for o caso, até mais 3 anos nesse Congresso para encerrar minha presidência, mas eu quero entregar um partido conectado com a sua história, com a sua origem. Muito bom. E aí a segunda coisa que eu acho, que eu, como também aí quem está falando sou eu de novo, é o seguinte, para mim, Rio já está resolvido, o PT vai apoiar o Freixo, Gleisi teve lá para enquadrar aqueles que achavam que não deveria ser o caminho. Espírito Santo, Lula falou claramente numa entrevista aos blogs independentes que quando Contarato filhou, sabia que não seria candidato a governador, que a prioridade era do PSB, ou seja, da reeleição do Casagrande. Pernambuco está resolvido, o PT vai apoiar o PSB, essas pesquisas, sejam o que for. O que eu acho que vai ter que resolver ali, na minha opinião, é a candidatura do Senado, se vai entregar para a Marília, que eu acho que a direção nacional, que é a Marília de senador, apesar do Humberto ter outros projetos. E aí a gente tem o Rio Grande do Sul, a entrevista, eu trouxe aqui o Edgar Preto, ele falando, fiquem tranquilos que eu me resolvo com o Beto Albuquerque aqui. A gente senta, a gente se dá muito bem e a gente vai resolver. Não tem crise. Ele falou isso aqui. E aí faltou São Paulo, que parece que eu fico pensando, Siqueira, eu lembro do Covas deixando de ser candidato a vice na chapa do Montoro, o Quercia retirando a candidatura para ser vice do Montoro. Ser vice era um negócio importante. Será que não dá para fazer um jogo aí, vice, senador, ou fechar um acordo para a presidência da Câmara, de algum dos dois sair candidato e ser apoiado por todos? Tem tanto cargo à disposição, aí o Márcio tem que fazer um BBB, colocar o Márcio e o Haddad lá, todo mundo ficar vendo, eles têm que resolver isso aí. Veja só, essa questão de São Paulo ela tem que ser vista também sobre vários ângulos. Um é do interesse do PSB, do interesse do PT, cada um quer ter um candidato. Mas eu tenho um outro argumento. Veja só, o PT, mesmo no auge do seu prestígio, mesmo no auge do presidente do PT, nunca deixou de disputar o governo de São Paulo e nunca ganhou, quando estava no auge. Hoje tem uma rejeição muito maior. Eu acho muito difícil, sinceramente, eu apostaria com quem quisesse que a Haddad não ganhasse a eleição. A candidatura de Márcio é uma candidatura que alargaria mais os horizontes, porque com a vinda de Geraldo Alckmin, que é centro, eu acho que ele poderia assumir por exemplo, uma coisa é votar em Lula, que Lula é maior que o PT, Lula é mais amplo que o PT. Outra coisa é votar no candidato do PT em São Paulo. Todos nós conhecemos as dificuldades que o PT tem em São Paulo, o Estado. Na capital já ganhou várias vezes, mas no Estado tem problemas. Então, uma candidatura como a de Márcio, ela serviria também no sentido de ampliar os horizontes, no sentido de atrair gente de centro que votaria mais em Márcio do que no Haddad. Isso cabe ao PT anunciar. Eu não tiro a legitimidade... Vou fazer uma ponderação para o senhor dentro desse seu argumento. Eu não tiro a legitimidade da candidatura de Haddad, como não tiro a legitimidade da candidatura de Márcio, e defendo a de Márcio. Defendo por uma razão que interessa ao PSB, e defendo por uma razão que eu acho, e na coerência da defesa da Frente Ampla, que eu acho que interessaria a candidatura do presidente Lula. Acho que essas duas razões seriam. E outra coisa, sou absolutamente convencido que o Haddad não ganha essa eleição. Aliás, ele é o candidato ideal para ir com o candidato do Dória ao segundo turno. Porque aí você vai pegar, inclusive, o bolsonarismo, se é que não vai ser o bolsonarismo que vai ao segundo turno, e vai ter a candidatura do ministro, chama do... Tarcísio. E que eu acho que é improvável um cara de fora chegar em São Paulo e ir para o segundo turno, mas o bolsonarismo jamais vai votar no PT. Mas poderia até, não digo todos, os mais radicais não votariam, mas até uma parte deles votar numa candidatura como a de Márcio França. Eu acho isso. É uma opinião que ninguém precisa concordar. Eu apenas estou vendo as coisas como elas são. E com a experiência de eleições
passadas, em que o PT teve candidatos no melhor do seu mundo, no melhor do seu prestígio, o presidente Lula tendo o apoio como nunca nenhum presidente teve, fazendo a campanha para o seu candidato a São Paulo e não ganhou. Não imagino que hoje isso seja possível. Mas vamos convir, o PT tem todo o direito de ser o candidato e o PSB também. Então, se não houver acordo em São Paulo, cada um terá seu candidato e vamos ver o eleitor o que diz, que é o julgamento importante, é o do eleitor, o nosso pensamento. Só fazendo o advogado do diabo aqui, presidente, o que os petistas falam, e eu também acho que tem uma certa razão, é que sem a candidatura Haddad, uma boa parte do eleitorado do PT vai votar no Boulos. O que aconteceu, inclusive, na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Quem foi para o segundo turno contra o candidato do PSDB foi o Boulos, e não o Márcio França. Né? E o Márcio França esteve à frente do governo do Estado, disputou uma eleição para governador e perdeu no segundo turno também. Então, por isso que talvez sair... Perdeu por uma diferença mínima de 300 mil votos no eleitorado de quase 20 milhões de eleitores, por 300 mil votos, e mais, perdeu no momento não foi no momento do auge do PT, foi no momento do auge do bolsonarismo da extrema-direita, de um fenômeno que arrasou todo mundo. Mesmo nessas circunstâncias, ele ganhou a eleição. Então, vamos combinar uma coisa. Quase ganha a eleição. Traz o Márcio França para dar uma entrevista para a gente. Diferentes. Agora, o candidato vai votar em Boulos? Sim, e não podemos comparar a capital com o estado de São Paulo. A capital todos nós conhecemos. É uma capital de decisões do eleitorado, de grandes contradições. A mesma capital, o São Paulo, que elegeu Luiz Erundina, elegeu na gestão seguinte Paulo Maluf, e etc. Então, o próprio Alckmin, que ganhou várias eleições em São Paulo, ou seja, 3 eleições, ele ganhou 3 eleições em São Paulo, nunca ganhou na capital. Então, você tem uma diferença muito grande de comparar a capital com o estado de São Paulo. São coisas distintas também. Mas aqui são opiniões. Você tem a sua, eu tenho a minha. Não, mas eu estou fazendo a advogada do diabo. Bom que todos nós expressemos a nossa opinião. Eu lembro muito bem que em 2018 eu dei uma entrevista aqui na TV Brasília, no CD Poder, e os jornalistas quase que pararam a entrevista, porque eu disse assim, olha, está gravado aqui. Se vocês quiserem, eu posso mandar. Eu falei, foram 40 minutos, mas eu tenho em 2 minutos, eu vou resumir o que eu disse aqui. Olha, essa eleição, porque a Rotenberg achava que o Alckmin ia ganhar, assim como o Márcio achava também que o Alckmin ia ganhar, outros achavam que era o Haddad. Eu disse, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês não vão gostar, porque eu sei que a opinião de vocês é diferente, mas nessa eleição não é eleição convencional, isso é uma eleição atípica. Por isso que nós defendemos a candidatura de Joaquim Barbosa, que teria sido presidente e não Bolsonaro se saísse como um outsider, que era o que o eleitorado queria. O eleitorado não vai votar para senador, para governador e, sobretudo, para presidente da República, porque minhas palavras literalmente, e, sobretudo, para presidente da República, não vai votar nesses nomes que são conhecidos. Escrevam que isso vai acontecer. Isso está gravado. Foi um absurdo que eu falei. Infelizmente, acertei. Eu não citei o nome de Bolsonaro, porque eu tenho uma rejeição tão profunda a essa figura deplorável que eu me recusava a fazer a pensar nessa tragédia que aconteceu. Muito bem. Então, o França vem, Rovai. Não, eu só queria falar para o Carlos Siqueira fazer uma gestão aí para trazer o Márcio França aqui, a gente poder entrevistá-lo, e o Alckmin, se for ao PSB, para que esses espaços como o nosso, o senhor prestigia, né, sejam também espaços para essa boa conversa, com tempo, né, para que a militância, as pessoas que são mais de esquerda, possam conhecer, ouvir as palavras daqueles que estão no mesmo campo, né, Sinara? É isso aí, é bom, né? E eu acho que é importante que vocês esclareçam olho no olho as coisas, né? Porque senão fica só na imprensa corporativa a intriga, a cisânia, né? E vocês não falam diretamente. Eu acho que essa oportunidade que vocês estão me dando, eu agradeço muito, porque é uma grande oportunidade. E as pessoas que estão assistindo, como fizeram, fazer perguntas e a gente responder, e as coisas ficarem claras. Eu acho que a política deve ser feita às claras. Por isso eu dou declaração quando tem oportunidade sobre as coisas, para que as pessoas conheçam o meu pensamento e o pensamento do PSB, ou de grande parte dele, pelo menos,
de que nós temos as nossas opiniões, nós temos nossas diferenças, mas o momento não é de acentuar as diferenças, o momento é de acentuar a unidade, o que nos une, porque o que nos separa não interessa no momento, o que nos separa não interessa nesse momento. Aliás, nós temos que ir mais além, e eu acho que fará muito bem o PT se fizer isso, agregar adversários do futuro, mas que defendam a democracia em nome da sua recuperação plena e da possibilidade de operar uma profunda mudança nesse sistema político que já se tornou inaceitável em nosso país. Não esquece de avisar para a gente quando o Alckmin se filiar, tá? Por favor, hein? E é que ele vai se filiar ao PSB, nós vamos ver. O Kassab entrou no jogo aí, ó. Kassab, eu não sei, não. Com ele. Não vamos soltar a barra, nunca forçamos de ninguém, e tampouco com ele faremos isso. Eu acho que a candidatura do Rodrigo, lá do Rodrigo Pacheco, Garcia. Do senador lá, eu acho que já era. Eu tenho dito isso ao PT, sinceramente falando. Pode perguntar ao presidente Iglesias. Eu não sei assim, olha, eu acho que precisa resolver a questão de Minas, porque Minas Gerais é um estado que o PT tem muitos problemas. Nós apoiamos a reeleição de um querido companheiro, o Pimentel, mas nós sabíamos o desastre que foi o governo dele, que não poderia ter outro resultado. E eu acho que o PT é fraco no segundo colégio eleitoral, que se chama Minas Gerais. E aí precisa resolver, eu acho que, por isso defendo o apoio à candidatura de Calil ao governo de Minas, que é uma candidatura que não tem nada com a esquerda, mas que, se ele estiver engajado e já tive 2 encontros com o Calil na casa dele, um e outro aqui no PSB, se a gente convencer que ele estiver engajado através do PSD, a candidatura de Lula vai ajudar muito. No estado que é fundamental. Você pode ganhar a eleição perdendo em Minas. Minas tem um potencial, e Minas, sobretudo, tem regiões que são muito deprimidas, como o norte de Minas, tem muita gente pobre, muita gente necessitada, em que a esquerda tem um campo fértil para crescer muito mais do que em São Paulo. Muito bem. Chegamos ao final aqui, né, Plínio? Sim, vamos. Obrigado, viu, presidente, de estar com a gente. Está sempre aberto. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Um grande abraço a vocês e a todos que nos acompanham. Boa tarde. Prazer sempre nosso, Siqueira. Tudo de bom para vocês. Aí manda um abraço para o Leonelli, que faz aí. É meu amigão, meu amigo Leonelli. Figura, tem dado uma grande contribuição aqui na nossa autorreforma. A figura aqui tem sido central. Ele está tendo a oportunidade, e ele fica muito feliz com isso, de no PSB poder dar uma colaboração que talvez ele nunca tenha dado nenhum dos partidos pelos quais ele passou. Infelizmente, vejo ele feliz com isso. Eu grande também. Leonelli. Manda um beijão. Obrigado. Sinara é amigona do Leonelli, né, Sinara? Baiana. É meu amigão, meu amigo Domingos. Chamo ele de Domingos. Domingos Leonelli, figura maravilhosa. Muito bem, fechamos aqui mais um Fórum 11:30. Plínio, Sinara, Siqueira. Beijos a todas, a todos e a todos. E eu nem falei da farofa. Falamos amanhã. Mas eu vou escrever um artigo no site falando da farofa, tá bom, gente? Mais tarde está lá no Socialista Morena e também na página da Fórum, que vocês têm que visitar sempre em revistaforum.com.br. É muito importante a audiência de vocês, nos dá sustentabilidade, viu? Muito bem, Sinara. Valeu! Beijo, até amanhã.